O futebol europeu amanheceu diferente hoje. Não por uma final, não por um clássico, mas por um movimento estratégico que pode redefinir o futuro de uma das maiores promessas do futebol mundial. Por isso, já vai deixando seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Endrick, o jovem fenômeno brasileiro ligado ao Real Madrid, chega hoje ao Lyon por empréstimo, em uma decisão que vai muito além de minutos em campo. É sobre amadurecimento, identidade, pressão e sobrevivência no mais alto nível. Os torcedores do Lyon ganharam um grande presente de Natal em 2025. Endrick foi anunciado pelo clube francês nas redes sociais e é o mais novo reforço da equipe. O atacante de 19 anos chega por empréstimo até junho de 2026, em negociação acertada por 1 milhão de euros, cerca de 6,5 milhões de reais na cotação atual. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 23. Mesmo com a saída, Endrick segue vinculado ao Real Madrid, com contrato válido até meados de 2030. O clube espanhol optou pelo empréstimo sem cláusula de compra, deixando claro que não pretende se desfazer do jogador de forma definitiva neste momento. A mudança de clube está diretamente ligada à busca por maior sequência em campo. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, Endrick vê no futebol francês uma oportunidade de ganhar minutagem e se manter no radar da seleção brasileira para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. No Real Madrid, o atacante teve pouco espaço ao longo da temporada. Foram apenas 99 minutos em campo, sem gols marcados em jogos oficiais. A concorrência no setor ofensivo pesou. Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Mastantuono e Gonzalo Garcia figuram entre as principais opções do elenco merengue. A negociação foi confirmada oficialmente pelo próprio Real Madrid em comunicado divulgado nas redes sociais. O Real Madrid CF e o Olympique Lyonnais chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador Endrick até o final dessa temporada, em 30 de junho de 2026, escreveu o clube espanhol. No Lyon, Endrick vestirá a camisa 9 e chega com a expectativa de assumir papel mais relevante dentro da equipe. No período em que esteve sob o comando de Xabi Alonso no Real Madrid, o brasileiro disputou apenas 4 partidas, sendo titular em apenas uma delas. O empréstimo de Endrick ao futebol francês também encerra um primeiro ciclo do atacante no Real Madrid, que foi financeiramente positivo para o Palmeiras. Mesmo com baixa minutagem, metas previstas em contrato foram atingidas e garantiram repasses ao clube paulista. A chegada de Endrick ao Lyon não é um recuo, é um movimento cirúrgico. O futebol francês oferece exatamente o que um atacante jovem precisa: intensidade física, defesas agressivas, espaço para transição rápida e, acima de tudo, protagonismo real. No Real Madrid, Endrick competia com o tempo, com o elenco e com a expectativa. No Lyon, ele compete com a responsabilidade de ser o rosto de um projeto. O clube francês aposta em Endrick não como promessa, mas como solução ofensiva imediata. Isso muda tudo. Ele não entra para aprender no banco. Entra para decidir jogos, errar, acertar e crescer sob pressão real. O impacto dessa transferência foi tão grande que várias lendas vivas do futebol comentaram sobre o que esperar de Endrick com a camisa do Lyon. Thierry Henry. Eu vejo muita gente analisando o Endrick apenas pelos números, mas isso é superficial. O que me impressiona nele é a forma como ataca o espaço, como ele se posiciona antes da bola chegar. Isso não se ensina, isso nasce com o jogador. O Lyon é um lugar perfeito para ele, porque aqui ele vai ser desafiado fisicamente e mentalmente. Na França, se você não for intenso, você não sobrevive. E isso vai obrigá-lo a desenvolver algo que todo grande atacante precisa: paciência. Endrick não precisa marcar 30 gols agora. Ele precisa aprender quando acelerar, quando segurar, quando se esconder do marcador e quando aparecer no momento certo. Se ele entender isso, o Lyon não será apenas um empréstimo, será o lugar onde ele vira adulto como jogador. Quando eu olho para o Endrick, eu vejo algo que poucos atacantes jovens têm hoje: fome real. Ele não joga para aparecer,
ele joga para vencer o duelo. O Lyon é um clube que sabe trabalhar jovens atacantes. Aqui, se você não pressionar, se você não se mover sem a bola, você não joga. Isso vai obrigá-lo a evoluir em aspectos que o talento sozinho não resolve. O futebol francês ensina humildade rapidamente, e isso é fundamental para qualquer jogador que quer chegar ao topo. Endrick precisa viver o jogo fora do conforto, precisa ouvir a torcida vaiar, precisa jogar mal e voltar no jogo seguinte com mais coragem. No Lyon, ele vai ter sequência, e sequência é o maior presente que um jovem atacante pode receber. Se ele aproveitar isso, não estamos falando apenas de um grande jogador brasileiro no futuro. Estamos falando de um atacante europeu completo, com alma sul-americana, Zinedine Zidane. O talento do Endrick nunca esteve em dúvida. O que está em construção é o homem dentro do jogador. No Real Madrid, a camisa pesa, o silêncio pesa, o banco pesa. Às vezes, sair não é fraqueza, é inteligência. No Lyon, ele terá algo que todo jovem precisa: tempo com responsabilidade. Não é tempo livre, é tempo com cobrança. Isso forma caráter. Quando eu vejo o Endrick, vejo um jogador que ainda está aprendendo a controlar a própria ansiedade. Ele quer decidir tudo rápido. O futebol europeu ensina que, muitas vezes, o melhor movimento é esperar meio segundo a mais. Se ele aprender isso na França, quando voltar ao Real Madrid, ele não voltará como promessa. Voltará como jogador pronto. Quando um jovem jogador sai do Real Madrid por empréstimo, muitos interpretam como um passo atrás. Eu discordo completamente. O futebol não é uma linha reta. Ele é feito de curvas, pausas e escolhas inteligentes. Endrick precisa sentir o jogo longe da proteção dos grandes nomes. Precisa sentir o vestiário olhando para ele como referência. Isso muda tudo. No Lyon, ele não será mais um. Ele será observado, cobrado, questionado, e isso constrói personalidade. Eu vivi isso como jogador. Os momentos fora do foco absoluto são os que mais ensinam. Se ele souber transformar esse período em aprendizado, ele volta ao Real Madrid com algo que não se compra: maturidade competitiva. O Endrick tem uma explosão rara, mas explosão sem controle vira desperdício. O futebol europeu exige inteligência emocional. Você precisa saber quando acelerar e quando respirar. No Lyon, ele vai aprender a jogar partidas difíceis, travadas, onde o gol não vem fácil. Esses jogos formam atacantes completos. Eu não tenho dúvida de que esse empréstimo é parte de um plano maior. E quando ele voltar, muita gente vai perceber que esse período na França foi decisivo para o jogador que ele vai se tornar: Rio Ferdinand. Do ponto de vista europeu, essa é uma jogada muito inteligente. Jogadores jovens do Brasil chegam com técnica absurda, mas o choque físico e mental é brutal. A Ligue 1 não perdoa. O que eu gosto no Endrick é que ele não se esconde. Ele pede a bola, encara o zagueiro, aceita o duelo. No Lyon, ele vai enfrentar defensores que vão testá-lo o jogo inteiro, no corpo, na provocação, no limite. Isso constrói um atacante completo. Não só alguém que faz gols, mas alguém que aguenta a pressão fora de casa, torcida contra, marcação dura. Se ele passar por isso e continuar jogando com personalidade, o retorno dele ao Real Madrid será em outro patamar. A chegada de Endrick ao Lyon hoje não é uma notícia comum. É o início de um capítulo que pode definir toda uma carreira. Entre a promessa e o craque existe um caminho. E esse caminho passa por jogos difíceis, silêncio após derrotas, gols sofridos, aprendizados duros e vitórias construídas com paciência. Se Endrick entender isso, o Lyon não será apenas um empréstimo. Será o lugar onde o futebol europeu começou, de verdade, a conhecer quem ele pode se tornar. E você, acredita que esse passo vai transformar Endrick em um jogador ainda maior? Deixe sua opinião, curta e compartilhe esse vídeo, e até o próximo encontro aqui no canal.